Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte então das nossas aulas sobre antipertensivos. Na parte 1 então, de antipertensivo, verificamos as características gerais da hipertensão arterial sistêmica, particularmente a hipertensão primária, e nessa segunda parte eu gostaria de classificar a hipertensão de acordo com seus estágios, né? E também quais são os critérios para o manejo farmacoterapêutico, para a escolha do manejo farmacoterapêutico da hipertensão. Então, atualmente a hipertensão é classificada de acordo com estágios, né? A normotensão, pré-hipertensão, estágio 1, 2 e 3, de acordo com o aumento da pressão arterial, né? Sustentado, obviamente. A gente deve sempre lembrar que a pressão arterial, a caracterização da hipertensão é feita a partir da sustentação, ou seja, da manutenção de pressão alta. E a medição da pressão sempre deve ocorrer com o paciente em repouso, a frequência cardíaca em repouso, tá? Para não mascarar eventuais picos de pressão em função do aumento do débito cardíaco. A normotensão, então, é considerada para adultos menor, a sistólica entre 120 e 80 milímetros de Hg, né? A pré-hipertensão está na faixa da sistólica entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89, ou seja, abaixo de 90. O estágio 1 é caracterizado por sistólica entre 140 e 159 e diastólica entre 90 e 99. O estágio 2, também conhecido como hipertensão moderada, leve estágio 1, moderado estágio 2, severo estágio 3. O estágio 2, então, a sistólica entre 160 e 179 e a diastólica entre 100 e 109. E a pressão no hipertensão estágio 3, então, seria a sistólica acima, né, igual acima de 180 e a diastólica igual acima de 110. Lembrando, então, que para caracterização da pressão alta é necessário várias medições em consultório com o sujeito sentado em repouso, com a frequência cardíaca em repouso. Em relação aos critérios para o manejo farmacoterapêutico da hipertensão, ou seja, qual a escolha do médico para a escolha dos medicamentos, se define a seguinte situação, né? Para pessoas com estágio 1, ou seja, uma hipertensão leve e com risco cardiovascular baixo a moderado, né? O que é o risco cardiovascular? É quando o indivíduo tem um ou dois fatores de riscos associados à hipertensão leve. Então, é indicado a terapia não medicamentosa, que envolve, obviamente, a terapia dietética, restrição de sal, de sódio, restrição de alimentos com gordura saturada, com gorduras monoinsaturadas, né, no tipo trans, aquelas chamadas gorduras hidrogenadas, né, que são que predispõem também, é um fator de predisposição, tal como a gordura saturada, para desenvolvimento de aterosclerose, né, além de alterações de hábito de vida, né, como evitando, portanto, o sedentarismo, a inatividade física, o tabagismo também deve ser, obviamente, controlado no tratamento não medicamentoso. Isso aqui vale, o tratamento não medicamentoso vale também para a pré-hipertensão. Muitas vezes ela se reestabelece uma normotensão simplesmente, né, com alterações de hábitos de vida e dieta. Então, o estágio 1, né, hipertensão leve, associado, se for só estágio 1, né, sem associação de risco, então somente tratamento não medicamentoso. Mas se tiver então um ou dois fatores de risco associados, aqueles que a gente viu na parte 1, né, da nossa aula, então é recomendado então uma monoterapia com dessas classes de medicamentos aqui citados.
Observe aqui que eles estão com sigla, então guardem essas siglas aqui que nós vamos, muitas vezes vão estar colocadas nos slides. Então, diuréticos, né? Aqui principalmente chamados diuréticos tiazídicos, e ECA são os inibidores da ECA, né? Como o enalapril. BCC são os bloqueadores de canal de cálcio, né? Como nifedipina, né? BRA são bloqueadores de receptores da angiotensina, como losartana, e BB são os beta-bloqueadores. Aqui anteriormente eles eram bastante usados, hoje em dia eles são mais restritos em alguns casos, né? Caso não atinja a meta, ou seja, trazer a pressão para níveis pressóricos normais, né? O médico pode então aumentar a dose ou associar uma segunda medicação. Caso tenha efeitos colaterais intoleráveis, indesejáveis, né? Que diminuam o conforto do paciente, então a possibilidade de troca de medicação. Agora, quando for estágio 1 com risco cardiovascular alto, portanto, mais 3 ou mais fatores de risco associados, daí se passa ou estágio 2, hipertensão moderada a severa, né, sem, aqui independente de ter risco cardiovascular associado. Então se passa então além do tratamento não medicamentoso, combinações de medicações que podem ser 2 ou mais fármacos. Normalmente se começa com 2 classes diferentes de fármacos, não da mesma classe. Se quer um efeito sinérgico e não um efeito aditivo, ou seja, se quer baixar a pressão com mecanismos de ação diferentes e não aditivamente com 2 fármacos que têm o mesmo mecanismo de ação, né? Portanto, caso não se atinja a meta desejada, o médico, portanto, pode aumentar a dose ou associar um terceiro, né? Ou trocar as combinações, principalmente em caso de efeitos não desejados, né? Não atingindo as metas, se pode sempre acrescentar mais uma classe de antihipertensivos. Ok?